E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e como eu falei, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as integrais, tá? Já na tabela, só explicando algumas coisas básicas, sem entrar em muitos detalhes. Bom, eu tô aqui com aquela mesma tabelinha de derivadas, se vocês baixarem na internet vocês vão ver que ela vai ter de derivadas, de integrais e também de alguns arcos trigonométricos importantes e interessantes para estar aplicando em algum exercício ou outro de matemática, tá? Então vamos ver aqui, tá? É a mesma tabelinha aqui, eu vou disponibilizar ela lá na plataforma para vocês acessarem, tá bom? Eu acredito que não dá nenhum problema usar, já que está na internet ali de boa para todo mundo e apesar de ter o nome da universidade lá do ABC, é algo que tem em qualquer livro de cálculo, tá? Então vamos lá, gente. A regra de integração, a primeira, a mais básica de todas é a integral. Ela, na maioria das vezes, é encarada como sendo o inverso de uma derivada. Ou seja, para eu fazer uma integral, eu preciso saber fazer uma derivada. Eu preciso pensar da seguinte maneira: qual a função que eu derivo que dá essa aqui, assim como a gente pensa através da divisão, né? Qual o número que eu multiplico por esse para dar aquele? Então, eu faço meio que essa jogada para saber o valor de uma integral. As regras básicas de integração são as seguintes. A primeira é, eu tenho aqui c vezes f de x dx, ou seja, a integral. Primeiro, né, deixa eu só recapitular o seguinte. O símbolo da integração vai ser esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Não estou conseguindo. Cancela. Bom, o símbolo da integral vai ser esse S esticado aqui, tá? E aí a simbologia é a integral de f de x dx, onde aqui dentro vai ter uma função de x, tá? Que pode ser uma constante. E aí lembrando, né? Se quando eu derivo uma função constante é zero, a integral de uma constante, no caso, de uma constante dx vai ser igual a x. Mas deu um detalhe importante, tá? Em toda integral indefinida, que é uma integral em que a gente não tem os limites de integração aqui em cima e embaixo, superior e inferior, as constantes aqui, nós vamos ter que acrescentar uma constante no final. Por isso que você vai ver que todos aqui vai ter o mais c, porque todos são integrais indefinidas. Assim como nas derivadas, que a gente tem aqui vários tipos de derivações, de regra de derivação, na integral a gente vai ter também, tá? A básica é a integral de uma função vezes a constante, da constante vezes a função, a integral da soma ou da subtração, tá? Que vai valer a mesma coisa. E aqui embaixo nós temos a regra da substituição, uma regra bastante importante na hora de fazer derivadas, tá? Dentre elas, a regra da substituição funcionaria como se fosse a nossa regra da cadeia na derivação. Aqui a gente vai pensar no seguinte, ó. Aqui é interessante você lembrar que a integral de uma função x elevado a alguma coisa, você vai acrescentar esse n mais 1 no expoente e vai dividir pelo n mais 1, tá? É só uma regra, você decora e aplica e pronto. A derivada de 1 sobre x é exclusivamente ln de x. Então, nesse caso aqui, não adianta você tentar fazer x elevado a menos 1 para aplicar essa regra de cima, porque não vai dar certo. Que quando você aplica a integral, nesse caso aqui, você vai somar 1, aqui em cima vai dar 0, e embaixo no denominador vai ficar menos 1 mais 1 também, que daria 0, o que anularia aí a nossa função, seria uma indeterminação. Para todo número diferente de 1, de menos 1, você vai usar essa regra de cima. Mais 1 sobre x, ou x elevado a menos 1, a integral é o ln de x, lembrando que esse mais c vai aparecer em todos. A integral de 1 sobre 1 mais o ao quadrado é o arco tangente, e desse aqui é o arco tangente. Aqui assim, é só você ver a fórmula e aplicar. Aqui embaixo nós temos das funções logarítmicas, tá? A integral do ln de x é x ln de x menos x. A integral do log de x na base a, ou seja, não no logaritmo natural, vai ser x vezes o log de x na base a, menos x sobre ln de a. Nos livros de cálculo, vocês vão encontrar o passo a passo de como chega-se nessas fórmulas, utilizando método da substituição ou outros métodos que vocês vão encontrar lá, tá? Integração por partes e tudo mais. Que a gente não vai ver aqui, tá? Eu falei que aqui era a regra da substituição, mas não é, tá, gente? Isso aqui é a integração por partes.
A regra da substituição não está aparecendo aqui, depois eu falo dela para vocês. Nós temos aqui as funções irracionais, tá? Você encarar uma questão como essa em algum exercício, a gente vai aplicar essas regras aqui. Daqui a pouco eu vou fazer alguns exemplos com vocês para mostrar como que se faz, tá? Aí nós temos também aqui das funções trigonométricas e das funções hiperbólicas. Diferente do que eu fiz com as derivadas aqui, eu não vou pegar e simplesmente ir fazendo passo a passo, porque senão eu não consigo falar sobre EDO, né? Eu vou gravar só vídeo sobre cálculo. E a minha ideia não é o cálculo em si, sim EDO, tá? Porque os próximos vídeos eu quero fazer somente sobre EDO. Vou pegar alguns exemplos aqui de integrais, tá? A gente está fazendo. Eu vou mudar aqui para o Paint. Deixa eu abrir aqui. Cadê ele? Pronto, abri aqui. Eu vou copiar alguns exercícios lá para a gente estar fazendo eles de maneira bem simples, tá? Mostrando para vocês passo a passo aí de como resolver as integrais, tá? Usando, claro, algumas técnicas de integração. A primeira técnica, assim, já aplicando para vocês, de integração, vai ser integração por partes. Lembrando que aquela parte que eu mostrei para vocês lá na tabela, nada mais é do que o que você usa na prática para fazer a integração, tá? De maneira simples, a integração por partes, ela pode ser encarada com essa fórmula, tá? Você vai ter uma função com uma derivada. Então você vai fazer assim, a integral da função u vezes a derivada v é igual a uv menos a integral de v du. Daqui a pouco a gente vai ver nos exemplos como que a gente aplica, tá? Vou até fazer esse exemplo aqui com vocês. Já vou deixar ele aqui embaixo para a gente fazer já aplicando a integração por partes. Não vou fazer muitos exemplos, tá? Como eu falei para vocês, vocês podem pesquisar nos livros de integrais, que vai ter vários aí para ensinar para vocês, mostrar passo a passo a aplicação deles, tá? Deixa eu ver aqui que eu pulei, tá, a regra da substituição, que eu falei para vocês que é bem importante, a regra da substituição, tá? Na verdade, ele é mais importante, vou até colocar ele aqui na frente, porque meio que ele não é que seja mais importante, tá? Ele é mais usual, é mais comum de cair nos exercícios. Esse aqui eu não preparei antes, assim, bonitinho igual fiz os outros. E eu vou copiar isso aqui embaixo. Vou mostrar para vocês aqui exemplo da regra da substituição. Todas as outras regras que existem de integrais, a gente vai, se precisar, nas disciplinas de EDO, aí eu recapitulo com vocês. Vamos falar sobre a regra da substituição. A regra da substituição ela funciona como uma regra da cadeia para a gente aqui. E basicamente ela é o seguinte, ó. Se eu tenho uma função u que depende de g, né? Eu tenho uma função g na verdade, que é diferenciável, de derivável dentro de um intervalo, então a integral da função f, que é aplicada em g, uma função composta, em que a parte de fora de g, que é a derivada de g, tá? Ou seja, eu tenho uma função f que depende de g, multiplicada pela derivada de g, eu posso substituir essa função g pela variável u, e no lugar de g' dx, eu vou aplicar o u du, tá? Vou substituir por uma função du. Bom, fica meio estranho da forma como eu falei, até porque fica meio feio de se analisar assim, mas vamos pensar o seguinte, ó. Vamos pegar esse exemplo que eu trouxe aqui para a gente estar fazendo. Encontre a integral de x ao cubo, cosseno de x à quarta, mais 2 dx. Então, nesse caso aqui, o que eu vou chamar de u, eu vou interpretar como sendo a variável u, é essa funçãozinha aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Chamando u igual a x à quarta mais 2
eu vou ter que du é igual a 3x dx, tá? Na verdade, seria du dx, e aí depois eu passo o dx multiplicando, tá? 3dx nada a ver, né, gente? É 4x ao cubo. 4x ao cubo dx. Isso aqui é interessante pelo seguinte. Se eu pegar esse 4 e passar para cá dividindo, eu vou ter du, vou até fazer diferente aqui, a derivada de u com relação a x é isso aqui. Se eu passo 4 dividindo, ou seja, fica du sobre 4, e passo dx multiplicando, eu tenho que essa expressão é essa aqui, ó, é o x ao cubo com o dx. Ou seja, a minha integral, tá? A minha integral de x ao cubo cosseno de x à quarta mais 2 dx, através da substituição, nós teremos o que? A integral de cosseno de u du sobre 4. Ou seja, o x à quarta mais 2 eu troquei pela variável u, que eu chamei de u, e o x ao cubo dx eu substituí pelo du sobre 4, tá? Eu fiz essa troca, e essa troca é interessante porque, ó, esse 4 que está dividindo aqui, ele sai da integral, e aí eu simplesmente calculo a integral de cosseno de u du. Bom, a gente viu a tabela agora há pouco, mas pensa o seguinte, qual a função que quando eu derivo da cosseno? É a função seno, né? Derivada de seno é cosseno, ou seja, a integral do cosseno é seno, né? Já que eles são inversos. Logo, isso aqui vai ficar 1 sobre 4 vezes a integral do cosseno, que é seno de u, mais uma determinada constante c, que eu não sei quanto é, mas que eu vou substituir aí no nosso resultado. Vou copiar aqui ao lado. E esse aqui também vou copiar aqui. E aí o processo final é a gente substituir o valor da variável u para x novamente, né? Lembrando que lá no início da questão, esse u eu chamei de x à quarta mais 2, tá? E aí eu tenho o resultado final do meu cálculo, da minha integral, de maneira bem simples e bem direta, só aplicando dessa forma. É assim que a gente aplica a regra da substituição. A gente pega um pedaço da função e chama de u, tá? E esse pedaço ele tem que ser suficiente para eu poder cancelar todos os x que aparecem na minha expressão, tá? Igual que ficou bem bonitinho. Existem alguns casos que isso não dá certo. E aí, uma das possibilidades é a gente usar a integração por partes. O que é a integração por partes? A integração por partes ela é bem parecida com a integração por substituição, porque a gente vai pegar um pedaço da função e vai chamar de u, e o outro não de du, mas sim de dv, ou seja, a gente vai ter duas funções diferentes na mesma integral. Então vamos analisar o seguinte, ó. Nesse exemplo eu tenho a integral de x sendo de x dx. Então, para esse caso, tá? Depende, aí tem que ficar uma coisa clara. Depende, gente, sempre depende do exemplo que você pegar. Tem exemplos que vai funcionar eu aplicar, por exemplo, o u, eu vou chamar de u nesse caso a função x, e vou chamar de dv a função seno de x dx, tá? Nesse caso aqui vai funcionar bem tranquilo, por quê? Porque se você observar, a derivada de x aqui, ó, a derivada de u, que é a derivada de x, é 1 dx, então fica só dx, tá? E a integral de dv é v, e a integral de seno é menos cosseno, já que a derivada de cosseno é menos seno. Então fica assim, menos cosseno de x. Como essa aqui deu certo, tá? Dá para a gente integrar fácil, dá para a gente derivar fácil, a gente vai aplicar a regra da integração por partes, ou seja, a integral de x seno de x dx vai ser uv, ou seja, uv, então é x vezes menos cosseno de x, menos a integral de v du, de v du, que é o próprio dx. Pronto. Depois que você substitui, agora é só resolver. Bem facinho. Aqui multiplicando fica menos x cosseno de x. Esse menos aqui de fora com o menos de dentro vai dar mais.
integral de cosseno de x dx. A integral do cosseno é seno, pois o derivado do seno é cosseno, tá? Então fica menos x cosseno de x mais seno de x. Esse dx some depois que você integra, mais uma constante c. E aí você finaliza a sua questão. Na integração por partes é interessante você deixar para acrescentar a constante c só no final. Qualquer integral, deixa para colocar a constante só no final, porque se você colocasse uma constante aqui e depois outra constante aqui no final, aí você teria duas constantes diferentes, mas ambas são constantes, então a gente junta tudo numa só. Bom, pessoal, essas foram as regras básicas de integração, tá? Só uma revisãozinha de integração, porque eu quero começar logo o EDO. E a gente vai encerrar a parte de revisional aqui por aqui. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, ou a gente vai trocar ideia nas lives, tá? Então, um abraço. Tem muito mais coisa do que isso, tá? Caso vocês queiram se aprofundar, peguem um livro de cálculo e estudem, tá bom? Então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo encontro. Falou, pessoal. Um grande abraço.